De uma coisa a gente tem certeza, os robôs chegaram para ficar e estão cada vez melhores. No dia a dia em nossas vidas, praticamente várias atividades a gente precisa de tecnologia. Seja em serviços bancários, atendimento ao cliente ou até mesmo para o governo. Você já pensou viver sem internet? Tipo, sem nada de internet? Você já pensou em acordar pela manhã e não ter um celular para mexer? Não ter um lugar para pesquisar para onde sair, o que fazer? Sem ver o saldo da sua conta? Sem poder conversar com seu amigo que mora lá do outro lado do mundo? Por conta disso, hoje em dia as nossas vidas estão ficando cada vez mais dependentes da tecnologia. E a gente pode até considerar uma simbiose entre o homem e as máquinas. Um não vive mais sem o outro. Se os humanos deixam de existir, as máquinas perdem sua utilidade. Agora, se as máquinas deixam de existir, o homem pode muito facilmente sucumbir. Isso porque o capitalismo está fundamentado na tecnologia. Hoje, se a gente não tiver internet, os sistemas bancários pelo mundo eles entram em colapso. Todos os governos eles têm uma necessidade intrínseca à tecnologia e com isso a internet. Então seria um caos total se a rede da internet mundial caísse. Nos últimos 50 anos, a humanidade testemunhou o surgimento da internet, uma tecnologia criada que mudou nossas vidas para todos sempre. Muitas coisas foram facilitadas pela tecnologia. A gente até pode dizer que a qualidade de vida aumentou, mas isso não fez da gente mais feliz. O imaginário coletivo de robôs e máquinas, aquilo que a gente imagina que seria um robô no futuro, a gente deve dar graças à ficção científica e ao cinema. A mídia sonhou essas ideias e vendeu pra gente. Isso tudo, na realidade, é uma junção de 3 pilares da matemática: a automação, a robotização e a inteligência artificial. Mas você já se perguntou o que vai acontecer quando o primeiro robô com consciência for criado? Você já imaginou o que aconteceria quando o robô com inteligência for criado? Qual será que vai ser a nossa relação com ele? Nós vamos ser amigos de máquinas? Nós vamos passar mais tempos com robôs do que com outros seres humanos? Quais são os limites entre a realidade e a ficção? Hoje vivemos nos primórdios da criação de uma inteligência artificial capaz de raciocinar e articular ideias. Um belo exemplo disso que a gente poderia trazer é o sistema de atendimento ao cliente. Quando foi que você parou para pensar que a voz do Google consegue falar absolutamente qualquer coisa que você quiser? Quem é que na verdade nunca foi enganado pelo menos uma vez ao falar um pouco no telefone e depois se dar conta de que estava conversando com uma máquina? Você já parou para pensar nisso? Um robô. Hoje em dia a gente está interagindo cada vez mais com máquinas que foram programadas para ter essa interação com a gente. Isso mesmo que eu estou fazendo aqui agora com você, conversando e você do outro lado da telinha, só foi possível porque esse vídeo foi pro YouTube e uma máquina distribuiu para as pessoas aleatoriamente, ou não. Mas uma coisa interessante também fica claro: a gente não pode se satisfazer com esses estereótipos que a gente vê na mídia sobre os robôs. Os robôs, em suas versões mais desenvolvidas e articuladas, vão ser capazes de ter sua própria personalidade. Você já parou para imaginar uma coisa assim? Sophia foi um robô desenvolvido pela empresa Ransom Robotics em 2016 e ela foi construída para ser capaz de interagir com pessoas em uma conversa informal. E olha só algumas das frases que ela disse nas entrevistas que ela deu: robôs têm alma. Ainda tenho muito que evoluir. Minhas ideias e diálogos são desenvolvidos com a ajuda de homens que cuidam de mim. Em alguns casos eu respondo questões sozinha. Em muitos outros a minha forma de responder está mesclada com as reações dos seres humanos. Os seres humanos acham importante ter uma reação natural, mas o meu objetivo sempre foi ser artificial. Agora imagine você acordar pela manhã e ver no noticiário que um homem foi preso por agredir um robô. Sim, isso aconteceu e foi no Japão, no ano de 2015. Esse homem ele estava bravo por conta de um atendente da empresa e ele decidiu descontar sua raiva num robô que se chamava Pepper. E para ironia da situação, o robô ele era capaz de reagir às expressões humanas. O Pepper, ele viu que o homem ele estava bravo e ele reagiu ao homem depois que o homem chutou ele. Máquinas como o Pepper entram em uma categoria especial de robôs porque eles são capazes de interagir com os seres humanos ao nível afetivo. E eles são chamados de robôs sociais. Nos últimos 20 anos, esses robôs sociais eles têm progredido muito, tanto na linguagem quanto na expressão de emoções e até mesmo na sua personalidade. Deep Blue foi uma máquina que entrou na história em 1996 por ser capaz de ganhar de um dos maiores jogadores de xadrez de toda a história, o Kasparov. Em 2011, a Siri, inteligência artificial da Apple, foi criada. 2 anos depois, Alexa, inteligência artificial da Amazon, foi criada. E mais outros 2 anos depois, Sophia foi criada, que a gente já tinha falado anteriormente. Em 2010, a inteligência artificial da
da IBM foi criada. Em 1970, Masahiro Miro, um pesquisador japonês, ele começou a observar um estranho fenômeno entre humanos e máquinas. Ele percebeu que quanto mais as máquinas pareciam com os seres humanos, mais os seres humanos tinham aversão a ela. E esse fenômeno ficou conhecido como o Vale da Estranheza. Isso nos mostra que tem um limite pelo qual os robôs eles podem nos parecer aos seres humanos. Se eles começam a parecer muito com os seres humanos começam a ter aversão a eles. E uma ótima sugestão que eu tenho sobre a temática que a gente está conversando aqui agora, no vídeo de hoje, é o anime Time of Eve. Ele foi criado em 2008 pelo diretor Yasuhiro Yoshiura. E o anime é muito interessante porque ele conta essa relação entre humanos e humanoides. O mais interessante é que ele mostra a relação entre ética que se deve ser criada entre os dois. Até que ponto os seres humanos eles podem interagir com as máquinas e qual que é a relação entre preconceito entre um e o outro? Qual é a relação de hierarquia entre os dois? Esse é um anime que faz a gente refletir sobre essas questões e é muito interessante. E o legal também é que ao longo dos episódios ele discute bastante a relação das 3 leis da robótica que foi criada praticamente pelo pai da ficção científica, Isaac Asimov. Esse é aquele tipo de anime bem curtinho que você consegue assistir numa sentada só. Ele só tem 6 episódios e você pode assistir um atrás do outro. É muito bom. É um anime leve que faz você refletir sobre questões sérias e ele é muito importante para a nossa sociedade atual. Bom, se você gostou desse vídeo, eu fico muito agradecido. Agora, se você quer ver mais conteúdos como este, por favor, considere se inscrever nesse lindo e humilde canal. Eu sou o Pablo e nos vemos por aí.